Seja bem-vindo ao canal Jesus aos Quatro Cantos. Aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da igreja. Faça parte desse projeto através da chave Pix ou do número da conta. Abençoe com a sua melhor oferta. Deus vai te abençoar muito mais. Vamos para a mensagem de hoje. Charles Camps. Como ativar o espírito humano com a palavra de Deus. Você é importante para Deus. Apesar de densas trevas estarem por toda a parte, Deus lhe fez provisões para que você não tenha de andar em trevas. O mesmo Deus que ordenou que a luz brilhasse nas trevas quer acender a luz dentro de você. Ele quer iluminar suas trevas. Vamos descobrir como ele faz isto. Está escrito: daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Salmos 18, versículos 24 ao 28. Davi disse: porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. A palavra diz que se você andar em trevas, você não sabe no que tropeça. O espírito humano, ele, através da palavra de Deus, é ativado. Provérbios capítulo 20, versículos 27 diz: o espírito do homem, o espírito humano, é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Aqui, ele não está falando sobre o estômago, mas está se referindo ao espírito humano. O espírito do homem, o espírito humano, é a lâmpada do Senhor. No dia em que esses versículos foram escritos, as velas eram usadas para iluminar. Mas o homem moderno não pensa em uma vela como uma luz. Hoje, diríamos isto assim: o espírito humano é a lâmpada que Deus usa para iluminar você. Sua Bíblia pode ter uma nota de rodapé que usa a palavra vela. O espírito do homem é a vela do Senhor que esquadrinha todas as partes internas do ventre. A palavra ventre é usada no Antigo e no Novo Testamento, referindo-se ao espírito humano. Jesus, quando falava sobre o Espírito Santo, dizia: rios de água viva correrão do seu ventre. João capítulo 7 e o versículo 38. Ele estava falando do Espírito Santo, que ainda não fora dado. Quando você recebe o Espírito Santo, ele habita em seu espírito humano, pois o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Com relação às coisas do Espírito, o apóstolo Paulo nos adverte a compararmos as coisas espirituais com espirituais, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 13. Em João capítulo 4, versículos 24, Jesus diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós fomos criados à imagem de Deus. Deus, que é Espírito, criou o homem à sua imagem e semelhança. No princípio, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a terra. Gênesis capítulo 1, versículos 26. Adão foi criado para governar abaixo de Deus e ter domínio sobre toda a terra. Deus não pretendia que o homem fosse um vermezinho no pó, à procura de coisas para fazer e sem saber como fazê-las.
ele deu ao homem domínio sobre toda a terra. O homem devia funcionar nessa dimensão porque sua lâmpada estava acesa. Seu espírito era como o de Deus, porque ele veio de Deus. Ele era a semelhança de Deus. Deus soprou dentro de Adão o sopro de vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. A versão da Bíblia em inglês diz que ele soprou dentro de Adão o espírito de vida. Deus soprou a vida do seu espírito dentro do homem, e o homem se tornou um espírito vivente, sendo criado à imagem e semelhança de Deus. Creio que Adão era uma lâmpada exata da espécie de Deus. Quer ser é Deus. Deus é espírito. Considerando que Deus é espírito, não podemos entrar em contato com ele com nosso corpo físico. Nós entramos em contato com ele com o nosso espírito. Há anjos ao nosso redor, mas não podemos estender a mão e pegar um punhado de anjos. Eles são espíritos e não possuem corpos físicos, de carne, sangue e ossos, como os nossos. Há vários anos eu estava ensinando em determinada igreja sobre entender o espírito humano e como nos comunicamos com Deus através do nosso espírito. Eu declarei: espíritos se comunicam com espíritos e não com corpos físicos. De repente, uma faixa de rádio amador interrompeu o sistema de alto-falantes e uma voz disse: Ei, o que vocês todos estão fazendo aí embaixo? 3 homens se levantaram de um salto e correram em 3 direções diferentes. Pensei que eles estavam saindo, mas descobri mais tarde que eles estavam correndo para reduzir o volume do sistema de alto-falantes. Isso quase fez o cabelo deles ficar em pé, como o meu, mas creio que fez com que a mensagem fosse bem clara. Deus é espírito. Ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Ele usa o espírito humano para iluminar você, para trazer revelação e entendimento de coisas que você não sabe de uma forma natural. Você pode ser uma pessoa altamente instruída e intelectualmente completamente instruída e não ter entendimento espiritual. Sua mente carnal pode ser instruída, mas seu espírito pode não ser instruído com relação às coisas de Deus. Como Paulo disse, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14. O livro de Isaías afirma: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Isaías capítulo 59, versículos 19. Agora que o Espírito Santo foi dado e estamos vivendo sob uma nova e melhor aliança, creio que deveríamos ler isso dessa forma. Quando o inimigo vier, como uma inundação, o Espírito do Senhor levantará uma bandeira contra ele. De onde vem essa inundação? Jesus disse em João capítulo 7, versículos 38, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu espírito, podemos dizer assim. Quando você não sabe como orar como deveria, o Espírito Santo o ajuda nas suas fraquezas, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 26. O que o Espírito Santo faz? Ele derrama luz e dá percepção ao seu espírito quando você não sabe como ou pelo que orar. Então, ele intercede através do seu espírito na vontade perfeita de Deus. Essa é a luz espiritual que Deus traz até você. A revelação que vem através do seu espírito humano, quando a sua vela está ardendo, está acesa. Como ter essa percepção sobrenatural? Não há como entendermos todas as coisas que Deus nos move a fazer ou dizer. Pessoas já me telefonaram ou escreveram de centenas de quilômetros de distância e disseram:
O que você estava fazendo naquele determinado dia e naquela determinada hora? Fui levado a interceder por você e orei no Espírito. Quando verifiquei a minha agenda, descobri que elas estavam completamente certas. Eu estava necessitando de oração naqueles momentos. Certo inverno, exatamente na hora em que as pessoas estavam orando, eu estava pilotando com um tempo muito ruim e entrando debaixo de uma chuva congelante. Meu avião começou a acumular um grande peso de gelo. Eu precisava de oração, da oração dessas pessoas. O Espírito Santo sabia da minha necessidade e a revelou ao espírito delas. Elas não sabiam como orar com eficácia na sua língua natural. Mas como a lâmpada delas estava acesa pelo Senhor, elas acenderam a luz em seus espíritos para orar na vontade perfeita de Deus. Davi expressou esse fato assim: a entrada das tuas palavras dá luz. Salmos 119, versículos 130. Assim, a palavra de Deus traz iluminação ao espírito. Agora vamos ver João capítulo 1, versículos 1 ao 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele. Em quem? No Verbo. A vida estava na palavra, e a vida era a luz dos homens. Foi por isso que Davi disse: Deus enviará a sua palavra e iluminará a minha lâmpada. A entrada da palavra traz luz. Salmos 119, versículos 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra é uma lâmpada, ou vela, que ilumina as trevas. A palavra, entrando no seu espírito humano, ilumina as suas trevas. Não creio que tenhamos reconhecido plenamente a sabedoria que é liberada na palavra de Deus. A sabedoria sai da boca de Deus. Ela é a sua palavra revelada e concebida no espírito humano. A sabedoria vem pela palavra de Deus e floresce no espírito humano. A sabedoria da palavra afeta tudo o que você faz e diz. Ela lhes dá luz quando as trevas cercarem você. Enquanto outros estão esfregando as mãos, sem saber o que fazer, a palavra concebida lhes trará luz. Alguém poderia perguntar: que parte da Bíblia devo ler para ter a sabedoria de Deus? A resposta é simples: toda a Bíblia. Você pode ser curado lendo Quem Gerou Quem ou adquirir sabedoria apenas ouvindo as genealogias. Encha-se com a palavra de Deus. Compre um áudio do Novo Testamento e coloque para tocar o dia todo em sua casa. Dedique-se à palavra. A entrada da palavra de Deus em sua casa traz luz. Você poderia dizer: eu simplesmente não entendo como isso me traria luz. Trará porque a palavra é luz e ela é vida. Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João capítulo 6 e o versículos 63. A palavra afeta todo o seu ser. Ela fará você tomar decisões corretas e sem saber por que tomou aquelas decisões corretas. Ela trará cura ao seu corpo físico. A Bíblia diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Salmos 107, versículos 20. Quando o versículo diz que Deus enviou sua palavra, ele quer dizer literalmente isso. Jesus era a personificação da palavra de Deus. Está escrito em João capítulo 1, versículos 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas.
e as trevas não prevaleceram contra ela. João capítulo 1, versículos 4 ao 5. As trevas não puderam prevalecer contra a luz. Que Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas em Guarabira, fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Charles Camps. Que Deus te abençoe ricamente. Obrigado pela sua companhia. Você que chegou até o final desse vídeo, dê um like para abençoar o canal. Diga de onde você está nos acompanhando. Se você tem um testemunho para contar, deixa aí nos comentários. Vai ser muito importante. Abençoe esse canal. Abençoe a obra missionária na cidade de Guarabira, na Paraíba. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas. Seja um abençoador com a sua melhor oferta. Você pode fazer isso através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Com certeza Deus vai te abençoar muitas e muitas vezes mais. A Bíblia diz que é dando que você recebe, é plantando que você vai colher. Que Deus te abençoe. Sucesso na sua caminhada.